Vou começar. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta cerimónia evocativa dos 75 anos do Centro Nacional de Cultura, que, em virtude das circunstâncias, tem que ser feita por estes meios virtuais, à distância, mas sempre com um calor humano que eu suponho que é sempre necessário em conferências deste género e perante tanta gente conhecida, tantos amigos nossos de há tantos anos. Eu vou começar, como seria de esperar, por dar a palavra à Sra. Professora Doutora Maria Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos os parceiros nesta iniciativa, a todos os ouvintes. É de facto com muito gosto que assinalamos esta iniciativa numa parceria com o CTT e num pretexto que é sempre destacar, que são os 75 anos do Centro Nacional de Cultura. O Centro Nacional de Cultura, certamente para os que nos estão a ouvir, já será uma referência. Para aqueles que não têm tanto contacto, eu direi que é uma associação cultural sem fins lucrativos de utilidade pública, criada em 1945 por um grupo de intelectuais na promoção de uma cultura aberta, europeia, livre. Tem estatutos registados desde 1952, o que é também notável. Seguiu um percurso ligado aos intelectuais sempre nos anos 60, com Sofia de Melbrenner, Francisco Sousa Tavares, António Alçada Batista, João Bernardo da Costa, portanto, sendo uma referência no panorama português e na ligação sobretudo à Europa e a muitos intelectuais que vieram pela primeira vez a Portugal, escritores, pintores, nesse contexto. Foi um espaço de encontro de gerações, de pessoas, de divulgação de ideias, e depois de 1974, já num novo contexto, a partir do fim dos anos 70, com Helena Vaz da Silva, a referência tão dinâmica desta associação, dirigiu-se e orientou-se cada vez mais para itinerários culturais, para relações internacionais, sempre numa estratégia de ligar a memória histórica com a criação contemporânea, de defender o património, linha de desenvolvimento que o Dr. Guilherme Oliveira Martins seguiu e que nós continuamos a defender. E é, portanto, esta data que hoje comemoramos e que muito nos apraz, que é de assinalar, e para essa data um parceiro muito importante para nós e de longa data que tem sido o CTT, e repetindo uma iniciativa num outro âmbito que já fizemos alguns anos antes, que foi a Assembleia Geral da Europa Nostra, associação que o Centro Nacional de Cultura representa formalmente em Portugal. Portanto, fizemos esta edição do Inteiro Postal nesta abertura e nesta parceria que os CTT sempre tiveram em várias frentes, participando em várias iniciativas, e que eu agradeço aqui a toda a equipa e na pessoa do Sr. Presidente João Bento, esta iniciativa que assinala os nossos 75 anos e que é uma das iniciativas importantes, e que todos os nossos associados, mais de 1 milhar, estão a participar e portanto, serão uns dos primeiros destinatários deste postal, tal como os nossos parceiros e patrocinadores. Portanto, este é um momento em que, de facto, como disse o Dr. Raul Moreira, gostaríamos de o ter feito de forma presencial. Estamos a assinalá-lo de forma virtual, vai sendo cada vez mais um modo de comunicação nas nossas atividades, mas nem por isso deixamos de o fazer. São novas formas, são novos processos e não deixamos de estar ligados. É isso que é mais importante, que é estarmos ligados e desenvolver as nossas iniciativas, desenvolver aquilo que é a nossa missão
pelos meios que as tecnologias agora nos permitem e que os condicionalismos agora nos obrigam. Portanto, este é um momento de alegria, de reconhecimento e de afirmação de que estamos sempre nesta parceria com os CTT, pelo seu contributo que têm feito ao longo dos anos para a comunicação em Portugal e no mundo. Portanto, muito obrigada da parte do Centro Nacional de Cultura e de todos aqueles que aqui representamos e sentimos, de facto, muito honrados por esta iniciativa que assinala os nossos 75 anos, cumpridos já em 2020. Portanto, estamos a entrar já em mais um ano da nossa existência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Vamos então dar agora a palavra ao outro parceiro desta iniciativa, o Sr. Professor João Bento, representando o CTT Correios de Portugal. Está sem microfone, Sr. Professor. Estava tão disciplinadamente em silêncio que não me lembrei de me repor. Mas tinha já, enfim, dado as boas tardes, agradecido ao Raul ter-me passado a palavra. Cumprimentava naturalmente a Sra. Professora Maria Calado, o professor Guilherme Oliveira Martins, o nosso caríssimo diretor da Arte Emérito, Luís Duran, e todos os participantes. Enfim, cumprimento todos e agradeço em particular, e começando ao Centro Nacional de Cultura, a oportunidade que nos dá de nos juntarmos a esta ocasião festiva, comemorativa dos seus 75 anos. A minha primeira saudação, especialmente calorosa, é, portanto, para o CNC, para os seus dirigentes e para todos os seus associados, de felicitações pela efeméride e pelo trabalho que fazem há 75 anos, divulgando cultura e prestigiando o país. Não é de admirar por isso que nos queiramos, que nos quiséssemos associar a esta iniciativa e, em boa verdade, gostava de sublinhar a atividade notabilíssima do CNC através desta emissão do interpostal, com um carimbo comemorativo, e que desta vez, como foi já dito pela professora Maria Calado, é feita, creio que pela primeira vez, de modo remoto e, portanto, de certo modo, tentando reproduzir o calor e o simbolismo que estaria associado a uma cerimónia presencial. Para não ser demasiado longo, vou referir os laços fortes que o CTT tem mantido com o Centro Nacional de Cultura, apenas desde um passado mais recente, embora muito mais houvesse a dizer, como, por exemplo, citando notáveis figuras do CNC, cujo percurso de vida acabou por ser também imortalizado em selos da República. Escolheria como exemplo a já referida Sofia de Melo Braga. Não é, aliás, o único membro prestigiado do CNC que referirei, que já foi também invocado pela professora Maria Calado. E convoco para isso a figura tutelar de Helena Vaz da Silva, ilustríssima diretora do CNC logo desde 79, depois cruzou-se de um modo mais formal com o CTT a propósito da saga de preparação da evocação filatélica e editorial da Epopeia dos Descobrimentos. Era então Helena Vaz da Silva também presidente da Comissão Nacional da Unesco e muito contribuiu para o sucesso dos diversos e grandes eventos evocativos dessa epopeia. Mas muitas outras figuras importantes do CNC trabalharam connosco, o também já referido António Alçada Batista, que foi desafiado pelo aqui presente Luís Duran para escrever um livro temático do CTT sobre a sua Lisboa, que saiu do Prel em 89, Um Passeio por Lisboa, e se revelou uma notável obra cheia de sabedoria e humor e rapidamente esgotou. Mais perto dos nossos dias, Duarte Ivo Cruz, que foi secretário-geral do CTT antes da sua imersão nas atividades do CNC, que foi igualmente convidado para escrever sobre o teatro, desde sempre a sua grande paixão e objeto da sua atividade académica. Desta vez, o resultado foi a apresentação, já em 2012, de outro dos nossos livros temáticos mais fundamentais, o Teatro em Portugal. Esta apresentação teve lugar exatamente no Centro Nacional de Cultura durante um evento carregado de simbolismo. Prossigo evocando uma das mais importantes obras da nossa editora CTT, talvez a mais relevante do ponto de vista científico, que foi lançada muito recentemente, em 2015, que se chamou Do Mar ao Oceano ao Mar Português. Os diversos autores especialistas ou relacionados com as ciências do mar, desde a história à biologia marítima, foram coordenados pelo professor Mário Ruivo, outra figura de enorme cultura e de ciência deste país, membro relevante do CNC.
Esta edição tem de ser considerada como um projeto conjunto do CTT e do CNC, e não tanto um projeto editorial do CTT. Tal é a importância que tiveram na sua concretização a Teresa Tamen e o professor Oliveira Martins, que asseguraram com grande êxito a boa concertação de tantos autores. Aliás, tem sido notável a contribuição do professor Guilherme Oliveira Martins para as atividades do nosso Conselho Consultivo, que desde há muito integra, e é um fórum que tem acolhido, acredito que, eu só pude testemunhar isso mais recentemente, desde que me juntei à empresa, mas sempre com grande benefício para o CTT e para a Filatelia Portuguesa as suas oportunas intervenções e sábias intervenções. E termino augurando um grande futuro para o Centro Nacional de Cultura. Num momento das nossas vidas em que os autores, os músicos, os escritores parecem ter levado a cultura para casa, a nossa necessidade cultural, a necessidade cultural dos indivíduos como imperativo de desenvolvimento sustentável das sociedades e das nações, tem que ser assegurado por entidades como o CNC. Sendo o património cultural e a criação artística parte do melhor que existe na representação externa da imagem de Portugal, acredito que tanto o CNC como o CTT, cada um à sua maneira, e nos domínios em que intervêm, estão a contribuir decisivamente para o engrandecimento da imagem de Portugal. Agradeço por isso, como português e também como presidente do CTT, o inestimável contributo do Centro Nacional de Cultura e deixo votos para um futuro cheio de sucessos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Bento. Vamos continuar a nossa conferência, dando agora eu a palavra, com muito gosto, muita honra, ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, faço minhas as palavras da Sra. Professora Maria Calado relativamente ao grande gosto que temos nesta cooperação já antiga e com muito sentido de saudade, ouvi o Sr. Dr. João Bento a invocar designadamente o papel extremamente importante que no Centro Nacional de Cultura teve Helena Vaz da Silva, quer como Presidente do Centro Nacional de Cultura, quer como Presidente da Comissão Nacional da Unesco, num momento especialmente importante, que foi o de uma associação muito, muito forte entre os CTTs e as celebrações, quer da Unesco, quer da Comissão Nacional dos Descobrimentos. Eu próprio acompanhei Helena Vaz da Silva como vice-presidente da Comissão Nacional da Unesco e, portanto, não posso deixar de recordar esse tempo. Quero, neste momento, também, antes de propriamente entrar em algumas reflexões muito simples que procurarei fazer, saudar muito especialmente o Sr. Dr. Raul Moreira, que é um militante ativo da filatelia, um militante ativo dos Correios e da sua importância, e invocar também aqui, muito especialmente, e saudá-lo, o grande artista que é Luís Duran. Luís Duran é uma referência, ele sabe o que eu penso sobre ele, conheço-o felizmente há muito, através da sua obra, através da sua ação e através do seu talento. É um dos nossos grandes artistas, designadamente no domínio designadamente da caricatura, e não só, e recordo, porque tinha eu, ainda antes dos 20 anos, era eu colaborador de uma velha revista que era o Observador, e tive a oportunidade de encontrar aí pela primeira vez justamente o nosso
o nosso querido Luís Duran. E depois com uma obra extraordinária no que toca justamente aos selos, sendo verdade, porque esse reconhecimento nós sabemos, sendo verdade que em termos mundiais a filatelia portuguesa é das mais consideradas e daquelas que são por todos reconhecidas como absolutamente fundamentais no que se refere à qualidade, à exigência, ao vigor, à capacidade de inovação. E, portanto, não quero deixar de, saudando muito especialmente o Dr. João Bento, que hoje é a primeira figura dos CTTs, exatamente porque esse património, no ano em que celebramos 500 anos desta instituição, e é sempre bom, naturalmente, recordar. A professora Maria Calado já aqui nos referiu que a ligação do Centro Nacional de Cultura aos CTTs não é propriamente uma relação factual, circunstancial, não. Os CTTs como fator fundamental na criação da cultura, obviamente que para o Centro é um parceiro fundamental. Começo só por vos recordar a todos aqueles que estão connosco, recordar este conceito de inteiro postal. A noção de inteiro postal tem a ver com uma ligação estreita entre o postal, que nós... Porquê que nasce o postal? O postal nasce no século XIX para fazer comunicações mais simples, mas simultaneamente com uma mensagem associada, que muitas vezes, a pouco e pouco, se tornou uma imagem, uma paisagem, mas inicialmente o interpostal era a forma de uma comunicação mais fácil, imediata, designadamente para saudar um facto importante, fosse ele da parte do viajante, um viajante que queria dizer que tinha chegado a um determinado ponto, mas simultaneamente também para fazer uma saudação de um aniversário, de uma data importante, e o postal era utilizado. Obviamente que não podemos esquecer que o postal corresponde à forma de comunicação no século XIX mais lenta do que a comunicação pelo telégrafo e pelo telegrama. Portanto, o telégrafo e o telegrama correspondiam a uma comunicação mais rápida e devo acrescentar que naturalmente também era mais cara. Portanto, obviamente que o interpostal tem uma característica, é que tem incorporada a estampilha fiscal. Portanto, tem incorporado essa taxa que é, portanto, quando se adquire o postal, já se adquire com justamente a inutilização da taxa postal. Devo dizer, por isso, que o inteiro postal é uma invenção europeia. Muitas vezes os Estados Unidos invocam isso, não, mas os Estados Unidos foram posteriores, porque os Estados Unidos, muitas vezes na história, faz-se uma confusão entre o postal ou carta postal e o inteiro postal. O inteiro postal é uma criação dos concessionários dos Correios. Designadamente, a proposta mais antiga é uma proposta feita em 1865 pela administração da Confederação da Alemanha do Norte. É preciso ver que estamos antes da unificação alemã, portanto estamos a 5 anos da unificação alemã, proclamada por Bismarck na Sala dos Espelhos de Versalhes, em Paris, 1865,
que há uma proposta à Confederação Postal germano-austríaca, e por isso em 1865 surge a proposta do interpostal, e o mais antigo interpostal que nós conhecemos é dos anos 60, mas é emitido pela administração postal da Áustria. Portanto, a característica fundamental é exatamente esta, é a incorporação logo da taxa, e portanto quando se compra o interpostal, nós justamente tínhamos a possibilidade já de poder imediatamente pô-lo na caixa do correio, e portanto para poder seguir. Duas palavras só para vos dizer o seguinte: a administração postal mais antiga que nós conhecemos é a egípcia. Nós encontramos justamente já no século XII a.C. Uma ação muito significativa de transmissão de mensagens através de pequenos baixos relevos gravados sobre ladrilhos de cerâmica. Portanto, a distribuição dos correios no Egito e depois na Pérsia, a Pérsia veio justamente a receber muito esta mesma experiência, e quando nós vemos ainda hoje nas aventuras da Asterix a transmissão de pequenos ladrilhos de cerâmica que são distribuídos pelos correios, nós estamos justamente a invocar algo que aconteceu quer no Egito, quer na Pérsia. A Grécia não tem uma tradição da administração postal. Porquê? Naturalmente por estar numa zona montanhosa e por serem muito difíceis as comunicações entre as cidades. Isto não acontece relativamente, como digo, ao Egito, à Pérsia e, obviamente, ao Império Romano, mas antes disso, à China, ao Império Chinês, onde temos o caso mais avançado de uma administração postal e a transmissão com condições de uma enorme eficácia e com a existência de estações que simultaneamente albergavam os correios, os carteiros, digamos assim, nós diríamos os carteiros, mas também os transportes de encomendas que nós encontramos com grande aperfeiçoamento na China. Digamos que quando no século XII Marco Polo, na sua obra que é a forma como os europeus conheceram melhor a cultura chinesa, Marco Polo faz uma descrição muito, muito significativa relativamente a um belíssimo e enorme palácio destinado aos mensageiros, com magníficas camas guarnecidas com ricos lençóis de seda adequados até mesmo aos reis europeus. Vejam bem, portanto, o Marco Polo descrevia-nos esta organização extraordinária. Um parênteses para vos dizer, como sabem, Marco Polo chega à China porque o norte da China está ocupado pelos mongóis, porque a Grande Muralha impedia que quaisquer visitantes, mesmo aqueles portanto, da Rota da Seda, chegassem propriamente ao coração do Império Chinês. No século XII isto foi possível porque os mongóis ocupavam a parte norte da China e por isso Marco Polo chegou
justamente, e teve conhecimento desta situação. Eu há pouco não referi, mas chegou até nós, no caso egípcio, uma célebre comunicação de Amenófis IV, que é aquela mais antiga, a carta mais antiga que nós conhecemos por comunicação postal. É uma carta de Amenófis IV, ainda no Egito. No caso de Roma, do Império Romano, é com Augusto, o Imperador Augusto, que sobretudo vai desenvolver-se uma rede muito significativa de comunicação postal, através dos tabelários que conduziam as tabelas, que eram pranchetas de madeira que traziam em bolsas de couro, e estas pranchetas de madeira tinham as comunicações, traziam justamente as comunicações que eram possíveis em virtude de uma rede diária em todo o Império. Portanto, naturalmente que este aspecto é particularmente importante. Não vou naturalmente maçar-vos com a referência de outras situações, mas encontramos, quando há o contacto dos europeus com astecas e incas, encontram nas civilizações ditas ameríndias, de facto, um sistema significativo de correios, não tão aperfeiçoado quanto aqueles que eu referi, quer na China, quer no Império Romano. Estamos, portanto, a ver que a comunicação e os correios são, de facto, elementos fundamentais, designadamente fatores muito importantes de paz e de cultura de paz. Invoco aqui a Unesco, invoco aqui essa experiência da Unesco, uma vez que o facto de poderem comunicar as diversas culturas, as diversas comunidades, isto é extraordinariamente importante. Naturalmente que falar, e eu vou ficar aqui para poder passar para o meu querido amigo Luís Duran, dizer que a estampilha postal, esta é a designação do selo, não é? A estampilha postal vai ter uma importância muito significativa a partir de meados do século XIX. E, naturalmente, que se nós falarmos na argila e nas placas de argila da antiguidade, agora, obviamente, e também por influência dos chineses, temos a importância do papel. E a importância do papel é algo de extraordinariamente importante quando referimos esta necessidade que temos de comunicar. E hoje as novas tecnologias de informação e comunicação melhoraram muito significativamente, designadamente neste momento, quando estamos a falar utilizando as novas tecnologias e chegando mais longe e em, de facto, situação de simultaneidade. Recordo duas figuras, duas mulheres que vão ser muito importantes na história das estampilhas postais. Falo da Rainha Vitória e falo da Rainha Dona Maria II, Dona Maria da Glória. E do cuidado que o Príncipe Alberto e que o rei Dom Fernando II tinham pelo facto de a estampilha, ao ser inutilizada com carimbo. E esse carimbo, naturalmente, que era sobre a efígie das rainhas.
da Rainha Vitória e da Rainha Dona Maria da Glória e Dona Maria II. Mas é muito curioso verificar isso. Eu devo dizer que a Rainha Vitória tinha uma afeição muito especial pelo rei Dom Pedro V, e, portanto, essa afeição muito especial era partilhada também pelo Príncipe Alberto, que era consorte, como sabem, em Portugal, o marido da rainha era rei. Não em todas as circunstâncias, devo dizer, porque justamente só Dom Fernando II é que, sendo o segundo marido de Dona Maria da Glória, é que teve direito a título de rei. Porquê? Porque era pai de príncipes, e portanto só quando havia sucessão é que em Portugal o rei, o consorte, ganha o título de rei. Aconteceu isso com Dom Pedro III, marido de Dona Maria I, e com Dom Fernando II, marido de Dona Maria da Glória. Palavra final para vos dizer que falar dos Correios, falar da filatelia é algo de extraordinariamente apaixonante. Mas mais apaixonante é contactar com um artista fantástico que é Luís Duran, que é uma referência fundamental, não apenas na filatelia portuguesa, mas na filatelia mundial. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, professor Guilherme Oliveira Martins. Então, foi um gosto muito grande ouvi-lo e, como sempre, aprendemos muito, muitíssimo. Então está na altura de dar a palavra ao nosso Luís Duran. Não lhe dou a palavra já, vou pedir um minuto para explicar como é que o relacionamento que tivemos com o Luís Duran, um relacionamento tão antigo, começou em 1979, evoluiu para uma amizade que ainda hoje se mantém, alicerçada, baseada, se quiserem, no respeito que tenho por ele e que suponho que ele também tem por mim, mas sobretudo pela grande qualidade humana que sempre sublinhei nesta personagem. Foi uma personagem com a qual, e todos sabem isso, nem sempre é muito fácil lidar, mas no fim, quando derrapamos mesmo o fundo ao tacho, o que lá está é ouro. E então, para ouvirem um bocadinho deste ouro a falar, dou a palavra ao meu amigo Luís. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os parabéns ao Centro Nacional de Cultura, na pessoa da professora Maria Calado e na pessoa incontornável do professor Guilherme Oliveira Martins. Eu estou, digamos que sem palavras, depois daquilo que ouvi do professor Oliveira Martins e do meu velho amigo Raul Moreira. E, portanto, ultrapassado este momento de alguma emoção, depois do que ouvi, só tenho a lamentar é que, quando eu fiz 75 anos, ia ser verdade aquilo que disseram sobre mim, os Correios não tenham feito também um inteiro postal comemorativo. Mas adiante. Eu queria referir que, no meu caso pessoal, houve duas situações no meu percurso em que eu me cruzei com o Centro Nacional de Cultura e conheci muitas das pessoas que nessa altura, ilustres personagens do nosso panorama cultural, que integravam o Centro Nacional de Cultura. Isto porque o meu primeiro encontro com o Centro Nacional de Cultura aconteceu por uma circunstância curiosa. É que eu, depois dos anos 70, antes de entrar para os Correios, eu trabalhava na Moraes Editora. E a Moraes Editora tinha, por baixo do Centro Nacional de Cultura, no Largo do Picadeira, tinha a Livraria Moraes, que, inevitavelmente, não só por ser uma livraria, mas por ser a livraria da editora onde eu trabalhava, eu frequentava com bastante assiduidade.
Daí resultou que um dia saí do resto do chão, subi lá acima, entrei no Centro Nacional de Cultura e, de facto, abriu-se ali um mundo novo de personagens perfeitamente extraordinárias, algumas das quais, com quem, para além de conhecimento, enfim, travei alguma amizade respeitosa, mas pronto, os anos passaram e, a páginas tantas, eu passo a ser funcionário dos Correios e com uma função particularmente ingrata, que era tentar substituir o diretor artístico do CTT de então, que era o velho, quando eu digo velho, não é no sentido dos anos que ele já leva, mas do José Pedro Martins Barata, que de facto é uma pessoa que é muito difícil de descrever este personagem, que tinha também ligações com o Centro Nacional de Cultura e foi das pessoas que, de facto, seguindo as pisadas do pai, atirou para um patamar de muita qualidade a filatelia portuguesa e trouxe ao convívio da filatelia portuguesa, de facto, os nomes de referência no panorama artístico nacional. E aí, de facto, passa a haver o meu segundo encontro com o Centro Nacional de Cultura, porque o que é que eu fiz? Tentei seguir as pisadas do José Pedro Martins Barata e tentei começar a trazer ao convívio dos autores dos selos portugueses outros temas e outros autores. E aí, de facto, começa a haver uma relação muito frutuosa, não digo minha, porque no fundo não passei de um interlocutor, mas eu, nesse tipo de relacionamento com o Centro Nacional de Cultura, personificava de alguma maneira o CTT, era funcionário dos Correios, e de facto aqui começa-se a abrir um mundo extremamente interessante e muito rico naquilo que era, na altura, uma política de renovação e de expansão a nível internacional da filatelia portuguesa, o que veio a acontecer com um sucesso assinalável. Mas, de facto, eu queria referir algumas personalidades que conheci. Isto passa-se no tempo da inesquecível Helena Vaz da Silva. Eu conheci pessoas como, não vou referir todas, como é evidente, mas, por exemplo, para aquilo que se vai seguir, eu não posso deixar de referir o António Alçada Batista. E, de facto, como foi referido pelo seu professor Luís Bento, João Bento, aliás, peço desculpa, um dia vimos atrapalhados porque tínhamos que lançar um livro de uma coleção nova, mas pura e simplesmente não havia tema. E então eu peguei em mim e fui falar com o António Alçada Batista e pus-lhe francamente o problema. António, temos que arranjar aqui uma solução para isto e tal, olha, vamos dar uma passeata aí por Lisboa. E saiu um livro muito interessante, mas muito divertido, que se chamou o Passeio por Lisboa. E andámos os dois por aí a passear, a beber um copo aqui, um copo acolá, e deparámos com alguma frequência com uma situação que era a seguinte: ele tinha por hábito, nos passeios que dava, e neste que demos em conjunto, ir a um quiosque que eu não sei se ainda existe, e que era ali no Jardim do Príncipe Real. Bem, já lá vamos nesta questão do quiosque, um pouco mais à frente. Eu queria, de facto, sublinhar que o relacionamento do CTT na área específica da filatelia, sobretudo, e não só, teve como interlocutor da maior importância o Centro Nacional de Cultura, como instituição, e através de pessoas, autores, de escritores, de pintores, que depois vieram trabalhar na área da filatelia, sendo que
e para minha surpresa, todos os autores que eu tinha a ousadia de contactar consideravam o convite de colaborar com o CTT como uma honra. Portanto, eles gostosamente encaravam a dificuldade de alguns temas, porque esta coisa de fazer selos, na maioria dos casos, é um pouco como tentar meter o Rossio na Rua da Betesga, porque o selo é um bocadinho de papel muito pequenino e muitas vezes a dificuldade que há é tornar aquele bocadinho de papel um mensageiro de uma mensagem, em quase todos os casos que têm a ver com o nosso património cultural, e uma mensagem que seja entendível, visível, que não seja uma coisa confusa. E isso, de facto, foi conseguido umas vezes melhor, outras vezes pior, mas foi conseguido sobretudo pelo o voluntarismo e o agrado que tantas pessoas de grande prestígio encaravam o convite do CTT para, em muitos casos, para fazerem este sacrifício. Ora bem, e agora eu vou, muito rapidamente, para não os maçar, fazer aqui um pequeno percurso por alguns dos selos em que eu estive envolvido e que durante os 30 e poucos anos que estive a trabalhar no CTT, mais me agradaram, mais me marcaram. E no fundo é isso que se vai começar agora a passar muito rapidamente. Em 1985, voltando aos quiosques, eu falei com a Maluda e pus-lhe o desafio de fazer uma emissão de selos para os Correios. E ela, não acabei de referir, aceitou esse convite com todo o agrado, mas ficámos um bocado encalhados, porque ela já tinha dedicado muito a sua obra a Lisboa, e onde é que nós vamos desencantar aqui um tema de um património da cidade que ainda não tenha sido abordado na obra dela? E aí veio-me à lembrança a história do livro com o António Alçada Batista, O Quiosque do Príncipe Real, e avançou-se para esta emissão dos quiosques de Lisboa, eram 4 selos, aqui só estão 2. 2 porque são aqueles que mais me agradaram. E há aqui um aspecto curioso. Na altura, o quiosque Tivoli, no selo está em vermelho, o quiosque Tivoli tinha sido pintado de outra cor, eu julgo de amarelo, pelas pessoas que o tinham comprado. Esta emissão, após ter saído, e teve um grande êxito, levou a que, por exemplo, os donos do quiosque Tivoli, quando viram o selo, disseram: não, nós vamos pintar outra vez o quiosque Tivoli com a cor original. E em relação a esta emissão, é o que me ocorre dizer. Depois, temos, em 1994, temos os vultos da cultura. Lá vem, isto resulta de conversas e de reuniões com o Centro Nacional de Cultura, e eu tinha presente, meti na cabeça que isto era de facto porque nós estávamos a tentar inovar. E pensei, okay, vamos fazer uma coisa diferente. E tinha presente os trabalhos, sobretudo os trabalhos gráficos do João Abel Manta, que não era e não é uma pessoa com trato muito fácil, e eu, com pezinhos de lã, lá falei com ele e desafiei-o, e ele, como eu não esperava, acedeu de imediato, com muito agrado, a fazer uma emissão de selos de vultos da cultura, abordando 2 personalidades, o Oliveira Martins e a Florbela Espanca. Ao contrário daquilo que eu estava à espera de uma coisa que tivesse a ver com aquela linguagem dos cartoons do João Abel, sobretudo aqueles que ele fez abundantemente a seguir ao 25 de Abril. Eu estava à espera de uma coisa nessa linha, ele apareceu com uma coisa completamente diferente, uma coisa de caráter pictórico, mas muito solto, muito espontâneo, que de facto, pela surpresa e pela qualidade, me ficaram na memória,
pronto, e aí estão eles, os vultos da cultura do João Abel. Esta emissão, depois de 1996, o centenário das campanhas oceanográficas do rei Dom Carlos e do príncipe Alberto de Mónaco, foi uma coisa que me levou a passar 2 semanas de sacrifício em Monte Carlo, a trabalhar conjuntamente no Instituto Oceanográfico, com o célebre professor Diomães, que o Raul bem conhece, aliás, e que ele foi substituir o Jacques Cousteau. E de facto foi um personagem completamente fabuloso, com um pouco de loucura, mas enfim, um oceanógrafo de craveira internacional. E eu recolhi, portanto, da parte dele, no que respeitava ao príncipe Alberto, todos os elementos que ele considerou fundamentais para esta iniciativa conjunta com Portugal, e no que respeita a Portugal, entendi-me com o Aquário Vasco da Gama, e com os elementos recolhidos debaixo do braço pensei em falar com o José Luís Tinoco, que talvez tenha sido dos autores portugueses o que mais selos fez para os Correios Portugueses, sendo que já agora recordar que o José Luís Tinoco, além de pintor e designer, também tinha a sua vertente musical, que vem dos tempos do Hot Club, e chegou inclusivamente a musicar alguns fados do Carlos do Carmo. Mas o José Luís Tinoco era um personagem um tanto estranho, porque eu, quando o conheci, já há muitos anos, ele levantava-se às 9 da noite para tomar o pequeno almoço, e portanto a vida dele era feita de noite. Ele depois alterou um pouco essa maneira de viver, mas não alterou por inteiro, o que criava sempre alguma dificuldade no relacionamento com ele, que normalmente era um relacionamento noturno. Mas de facto ele consegue nestes selos. Ele sofria, ele para fazer um original de um selo, ele era um calvário, porque ele sofria, ele tinha uma busca pela perfeição que era uma coisa dolorosa. E estes selos ficaram-me na memória porque, de facto, ele consegue aqui dizer tudo o que havia para dizer, enfim, de uma maneira entendível, digamos assim. Ele conseguiu dizer tudo aquilo que havia de importante para dizer acerca destes 2 personagens e da importância que teve o seu desempenho nas campanhas oceanográficas, na identificação de novas espécies marinhas. Em 2000 temos os 500 anos da descoberta do Brasil, pela mão do professor Luís Filipe de Abreu, acerca do qual eu devo dizer que nunca conheci tão bem que com um lápis na mão conseguisse desenhar coisas que me deixavam completamente boquiaberto. Eu desafiei para esta empreitada, digamos assim, de comemorar os 500 anos da descoberta do Brasil. E ele consegue, de uma maneira notável, colocar-nos um pouco na pele de quem acompanhou o Pedro Álvares Cabral, e quando chegaram ao Brasil, serem confrontados de facto com um universo, um mundo completamente diferente da selva, dos índios, enfim, eu considerei isto de facto uma coisa que me marcou para sempre, e acho que de facto é um exemplo de como se consegue contar esta história de uma maneira tão notável. Ora bem, nesta altura convém referir aqui que o Raul Moreira, meu velho amigo Raul Moreira, já vinha de trás e continuava a apostar na inovação dos selos, em todas as suas componentes. Na componente de escolher e procurar novos autores, jovens autores, sempre que possível, e novas técnicas de fabrico dos selos, o que um pouco à frente nós iremos voltar a falar. E nesta emissão de 2013, o Vida em Portugal, eu trago para o convívio dos Correios uma jovem designer, Sofia Martins, a quem peço para fazer esta emissão sobre, digamos, uma história muito resumida do Vida em Portugal.
E aqui há, de facto, qualquer coisa que eu considero completamente inovador naquilo que se vinha feito até à altura. Isto ficou uma emissão com um conjunto de 4 selos, com uma clareza. Olha, no fundo, estes selos para mim são como que as peças de vidro que pretendem representar. E de facto isto foi um salto que se deu nesta tentativa de inovar o panorama da filatelia em Portugal. Em 2006 temos os 50 anos da Fundação Gulbenkian. E aqui vou falar inevitavelmente com o meu velho amigo Zé Brandão. Esta história da Fundação Gulbenkian era um tema em que ele se sentia completamente à vontade, dado que ele tinha já uma relação profissional de muitos anos com a Fundação Gulbenkian. E, portanto, esse era o primeiro passo para que as coisas funcionassem como deve ser. Independentemente disso, eu acho que esta emissão foi daquelas que marcou, porque, em primeiro lugar, ele consegue criar... isto depois é uma visão um bocado pessoal, mas ele consegue, do meu ponto de vista, criar o ambiente de quem está dentro de um museu, nestes selos. E consegue, de uma maneira notável, quanto a mim, conciliar peças que, não tendo nada a ver umas com as outras, acabam por jogar muito harmoniosamente e, no conjunto, dar uma noção tão resumida, mas tão clara quanto possível, da riqueza do património da Fundação Gulbenkian. Depois temos, em 2007, a Cascais 2007. O que é que se passa aqui com esta emissão? Havia um campeonato mundial de classes olímpicas de vela. E vou falar com o João Machado, é um designer. É o designer português mais conhecido a nível mundial. Ele tem uma maneira muito peculiar de trabalhar, que nestes selos, à dimensão que os selos têm, às vezes é difícil de ver, mas são milhões de pequenos traços que ele utiliza de uma maneira magnífica nesta emissão. E pela cor, pelos traços e pelo movimento que esses traços criam, nós sentimos os barcos a deslizarem, sentimos o vento, sentimos as cores e sentimos de facto aquilo que é o verdadeiro ambiente de uma regata de classes olímpicas de vela. Em 2007 e em 2008, e voltando à minha grande paixão pela caricatura, como referiu há bocado o meu querido amigo, professor Guilherme Oliveira Martins, nós decidimos fazer uma jogada, quando eu digo nós, digo o Dr. Raul e eu, decidimos fazer uma jogada de algum risco, porque nas anteriores emissões dedicadas aos vultos da história e da cultura, a abordagem que era feita era sempre uma abordagem um tanto convencional, porque eram referências do nosso panorama cultural e as coisas tinham que ser tratadas com algum respeito, digamos até com algum juízo, para não ferir a suscetibilidade das pessoas que estão aqui a brincar com isto e tal. Mas fez-se jogada, arriscada. Falou-se com o André Carrilho, que é um caricaturista português também reconhecido internacionalmente, e não só fez esta emissão dos vultos da cultura, fez mais, pelo menos que eu me lembro mais uma ou duas, e eu escolhi estes 5 selos que considero de facto uma coisa completamente inovadora a nível do tratamento a dar pela caricatura, a dar a personagens que de facto são referências no nosso panorama cultural, e isto foi uma abordagem completamente inovadora, de facto, não só a nível nacional, mas como a nível internacional. Depois, em 2008, temos aquilo que nós consideramos, volto a referir o Dr. Raul e eu, aquilo que é o tema mais complexa abordagem que nos foi dado a resolver,
que é o problema da infertilidade. A infertilidade é uma situação dramática, é um tema muito delicado. E voltei a falar com o João Machado, e desta vez, ele usando uma linguagem completamente diferente daquela que eu acabei de referir, no respeitante à regata, ele consegue, de uma maneira que eu considero magnífica, traduzir aquilo que é a infertilidade, o drama da infertilidade, e de facto isto, pronto, na altura deixou-nos sem palavras, mas dissemos como é que é possível, de facto, o trabalho que teve até encontrar esta solução, e é uma solução que foi uma solução magnífica e que nos deixou a todos, enfim, encantados, embora seja um tema muito, muito doloroso, digamos assim. Depois temos, em 2009, o bicentenário do nascimento de Darwin, e voltamos ao Zé Brandão. E aqui, de facto, depois de se ter dito aquilo que se disse relativamente à Fundação Gulbenkian, o Zé Brandão consegue aqui mudar completamente a agulha e apresenta uma série de selos, aqui só estão 4, em que ele, pela utilização de gravuras feitas com base no trabalho e nas descobertas do Darwin, ele concilia estes elementos de uma maneira que nos remete quase que para as pessoas a pensarem bem, estes selos devem ter sido feitos no tempo do Darwin, porque tem o sabor mesmo da época, e portanto foi outra situação que me deixou particularmente encantado. Depois voltamos a 2009 e temos aqui os selos e os sentidos, e aqui já estamos mesmo no domínio da inovação completa e absoluta e arriscada, não é? E aí, voltando aqui outra vez a invocar o Raul, nós decidimos fazer um conjunto de 5 selos abordando os sentidos. E com recurso a novas tecnologias no fabrico de selos, nós, e pela mão do João Machado, nós conseguimos fazer 5 selos em que, no selo que tem a chávena de café, o selo cheirava a café. No selo que tem o gelado, se lambêssemos a cola que o selo tinha por trás, ficávamos com um leve sabor a baunilha. No da visão, temos uns óculos com hologramas. No tato, temos uma bisnaga de tinta, e a tinta que escorre fica com relevo e, portanto, passando com o dedo por cima do selo, temos a noção do tato. E uma que foi muito complicada foi a da audição. E então, depois de muita trabalheira, chegou-se à conclusão que a coisa funcionava era com uma lima, sendo que a parte propriamente dita da lima tem um relevo e que, passando com a unha por cima da lima, aquilo faz barulho. Portanto, estamos a ouvir o selo a dizer qualquer coisa. Portanto, aqui estamos no capítulo das inovações mais absolutas que se possam imaginar. Em 2010 temos uma emissão que me encantou particularmente pela mão do grande designer e professor Eduardo Aires, em que de facto aqui o que eu acho que é de salientar é o grande rigor que ele utilizou para fazer estes originais, que eram mais do que estes que estão aqui, julgo que eram, não me lembro já, mas eram 6, eu escolhi apenas estes 3, e se nós, por exemplo, olharmos para o elevador de Santa Justa, nós temos a noção, de facto, do rigor e do pormenor que é preciso da abordagem dele, e de facto, quer dizer, nós olhamos para o elevador de Santa Justa e conseguimos ver uma coisa que é claramente o elevador, sem pormenores a mais, indo pura e simplesmente buscar o essencial. E no meio disto tudo, pelo formato dos selos que foram escolhidos, ele transmite-nos um pouco até o sentido ascendente e descendente dos elevadores. Ainda no capítulo das inovações,
no caso das tapeçarias de Porto Alegre, que foram mais do que estes 3 que estão aqui, aparece um jovem designer, Vasco Marques, que utiliza uma solução curiosa, que é, na parte superior, reproduz, aliás, um pormenor de cada uma das tapeçarias escolhidas, onde é relativamente fácil conseguir ver a textura do ponto de Porto Alegre, e depois no registro inferior ele reproduz a totalidade do cartão original dos autores. Isto também, eu considerei isto não só graficamente muito interessante, como na linha daquilo que era a inovação que se pretendia introduzir aqui nesta área. Em 2016 temos as Vinhas Velhas, pela mão de Cássio Santos, e não propriamente um jovem autor, já tinha feito anteriormente muitos trabalhos para o CTT, e ele consegue, também utilizando uma linguagem com dois registros, dar conta da história que envolve as vinhas velhas e o processo de colheita das uvas até à parte final, que é a adega, já com o vinho dentro das pipas, e isto resultou muitíssimo bem. Depois aqui temos em 2018 os Maias, e aqui tomei a liberdade de pôr aqui uma coisa feita por mim, mas isto deu-me, digamos que, a particular gozo, e queria ainda referir que o professor Guilherme Oliveira Martins tem alguma responsabilidade nesta emissão, que pronto, achei piada fazer isto, e a coisa resultou e agradou a toda a gente, e ninguém ficou ofendido por se abordar os maias de uma maneira um tanto irreverente, que o Essa de Queiroz também era um bocado irreverente. Digo eu, em 2018 temos o património da Unesco, pela mão também de um jovem designer do Porto, e que ele consegue dar conta das diferentes fases por que passam os artesãos para depois apresentarem uma peça de artesanato, como será, por exemplo, na zona superior, os célebres bonecos de Estremoz, e tem aqui 3 ou 4 episódios que dá para ver qual é o processo que os artesãos seguem para conceber as peças, desde a modelação do barro, até depois a pintura e tudo mais, extremamente curioso, e quanto a mim resultou muito bem e agradou-me particularmente. E depois tínhamos aqui ainda uma outra emissão que está aqui a escapar, também pela mão do Vasco Marques, que é a passagem do Estreito de Magalhães, que não se vê aqui a imagem, mas eu vou tentar descrever. Quer dizer, ele consegue conciliar um conjunto de elementos que têm a ver com o Fernão Magalhães, com pormenores de cartografia da época, e depois, arrojadamente, ele, em cima da conjugação destas imagens, coloca uma circunferência branca, onde coloca as legendas, circunferência essa que, ousadamente, mas de uma maneira que resulta muitíssimo bem, nos remete para a viagem de circunvalação do Fernão de Magalhães. E sobre esta breve história, nada mais tenho a dizer, a não ser renovar os parabéns ao Centro Nacional de Cultura e recordar que muitas destas coisas que aqui foram referidas resultam efetivamente de uma estreita colaboração e disponibilidade com o Centro Nacional de Cultura. Muito obrigado pelo tempo que perderam a ouvir-me. Muito obrigado, Luís, mas que coisa tão bonita que nos mostrou. Magnífica passagem sobre aquilo que se fez nestes últimos 30 anos de trabalho na filatelia do CTT. Bom, cabe-me a mim agora falar um bocadinho, muito pouquinho, acerca do que poderia ser esta cerimónia se não tivéssemos num período como aquele em que estamos. Esta cerimónia, que se foi feita muitas vezes,
terá começado lá para 1853, no Palácio das Necessidades, quando o rei Dom Fernando II, de iure auxis, rei de Portugal, como referiu o professor Guilherme Oliveira Martins, em virtude de sua mulher, decidiu, como era artista, fazer o esboço do primeiro selo português, que foi depois executado em aço pelo primeiro abridor da Casa da Moeda, Borja Freire. E conta a história, é uma história encantada, que a primeira obliteração colocada no primeiro selo deste país a circular foi feita pelo punho, pela mão de Dom Fernando de Saxe-Coburgo. Esta história é engraçada porque recordo um episódio quando nós celebramos os 500 anos da publicação das teses de Martinho Lutero, com uma grande conferência na Gulbenkian, fizemos exatamente um postal inteiro ilustrado, comemorativo desse evento de importância mundial, que eu fui apresentar à Gulbenkian perante uma plateia de muitos conferencistas nacionais e estrangeiros relacionados com a região protestante. E uma das perguntas que me fizeram, quando eu comecei a contar esta história de Dom Fernando de Saxe-Coburgo, assim à parte, portanto em off, foi como é que um príncipe da Europa do Norte, portanto em teoria protestante, tinha vindo aqui para a Europa do Sul casar com uma princesa católica. E eu fiquei um bocado atrapalhado porque como é que se conta a uma pessoa, a alguém, que está, digamos, orientada para um determinado tipo de percepção filosófica, como é que se conta que o que aconteceu foi que o pai de Dom Fernando de Saxe-Coburgo, também ele Dom Fernando, apaixonou-se pelo dinheiro da mulher, Maria Antónia Coari, que era a princesa mais rica, a herdeira mais rica da Hungria, e como era católica, casou com ela. E, portanto, abandonou a Igreja Luterana para passar a abraçar a Igreja Católica. Esta é uma pequena história das muitas que já me aconteceram sempre que fiz este tipo de apresentações. Tenho muita pena de não conseguir mostrar a caixa com carimbos de prata que nós utilizamos para fazer esta cerimónia ao vivo. Não sei se conseguem ver o carimbo, um dos carimbos que usamos para a cerimónia. Evidentemente que a caixa tem outro aparato. Muitos dos que aqui estão presentes e os que nos estão a ouvir e a ver já a conhecem, outros não a conhecem. Talvez que numa próxima oportunidade vamos pôr um slide só desta caixa também, porque vale a pena. Normalmente, neste tipo de cerimónias, e depois das reflexões protocolares que são feitas pelos promotores, pelo Sr. Presidente do CTT, eu sou chamado ao prostíbulo, se assim me posso exprimir, para pedir que quem tomou a iniciativa de nos propor a emissão se junte a mim à mesa de obliteração, juntamente com o Sr. Presidente do CTT, para em conjunto tratarmos de colocar o objeto postal filatélico em circulação. Esta colocação em circulação, pelo menos teoricamente, porque na prática, se calhar, tanto os selos como os postais começaram a ser vendidos nesse dia logo de manhã nas nossas lojas, mas vamos supor que teoricamente pressupõe a data certa e a hora certa em que a peça pode ser vendida e servir de suporte físico a uma mensagem. Então, primeiro são chamados a carimbar em cima do selo cada uma das personagens que eu há bocadinho referi, e depois de todas terem carimbado, são chamadas a assinar. E assinam todos os subscritos. Temos aqui o exemplo do postal inteiro ilustrado dos 75 anos do Centro Nacional de Cultura, que, fruto das circunstâncias, teve que ser assinado em duas fases. Foi primeiro enviado para o centro, onde a senhora professora Maria Calado e o professor Guilherme Oliveira Martins assinaram. Depois foi enviada, os mesmos postais foram enviados para o professor João Bento, que por sua vez também os assinou. Então, tudo isto se passava ao vivo, no âmbito de uma cerimónia que era relativamente curta, 10, 15 minutos, depende do número de pessoas que assinam e carimbam, e que termina sempre com a fotografia de família, com todos a mostrarem o postal assinado e carimbado, virados para a audiência. Era o que teria sido possível fazer, mas não foi, porque por motivos que todos conhecemos. Quero aproveitar para agradecer a todos esta presença, quero dizer que o Centro Nacional de Cultura, por tudo aquilo que tem feito no nosso país, pela cultura que tem produzido
é uma referência também para mim pessoalmente e para o CTT Correios de Portugal, e fazendo minhas as palavras do professor João Bento, contem connosco para o futuro e desejamos-lhe o melhor nestes muitos anos, com certeza que vão continuar a trabalhar tão bem como até aqui. Finalmente, quero-me despedir de todos, agradecendo a vossa presença e desejando muita saúde. Muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado.